E surpreendendo um total de 0 pessoas, Davi ganha o Big Brother Brasil 24. Hoje nós vamos falar sobre isso e muito mais de tudo que rolou na grande final do Big Brother Brasil. Estamos começando o último episódio do quadro Comentando e Reagindo dessa série que acompanhou o maior reality show do mundo. Bora dar uma olhada? É depois da vinheta. E aí, turma, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex Gaster e a gente está começando o quadro Comentando e Reagindo. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Vamos falar sobre a grande final do Big Brother Brasil. Que vamos conversar um pouquinho aqui? De fato, não surpreendeu ninguém, né? As pesquisas já apontavam que o Davi ia ser o grande campeão. O que eles não esperavam é que as torcidas fossem aparecer durante o programa e foi muito legal. A gente acompanhou isso ao vivo no programa de ontem. Vamos começar falando um pouquinho sobre as coisas que não aconteceram, que era uma expectativa do público e, claro, ainda não tinha sido confirmadas. Todas as finais de BBB, nós estamos acostumados a ver atrações incríveis, né? Que vão lá, que fazem seu show. A gente pode lembrar, por exemplo, artistas como o próprio Paulo Ricardo, que fazia grandiosamente aquela música, né? Cantava o tema do Big Brother Brasil. Ele não esteve. Lógico que a gente sabe que ele teve em festas anteriores. Na festa do Top 6 ele participou, ele cantou, ele emocionou o pessoal. Mas na final a gente esperava um show musical. Eu não sei se vocês lembram, mas quando o Rodolfo estava na casa, naquela edição da Juliette, ele mesmo cantou, né? Ele era uma atração musical. E a gente tinha aí nessa edição do 24 dois cantores, né? A gente podia ter um Bololô Hahaha, a gente podia ter um Shine On, mas nem isso. Os brothers, né, que participaram desta edição, todos estavam presentes e fizeram, né, uma espécie de roda viva ali. Um cenário redondo, todos sentados, eles eram entrevistados pelo Tadeu, mas a gente não teve nenhum destaque. Teve, inclusive, participante que não teve a oportunidade nem de dar um oizinho, né, nem de falar na entrevista. Todos eles foram apresentados, todos eles foram mostrados, mas o Tadeu acabou puxando assunto com alguns deles e outros nem tanto. E óbvio que isso representa o quanto essas pessoas também tiveram de peso dentro da edição. E aí, como não teve nenhum show musical, que era o de se esperar, a gente ficou pensando, tá, o que vai ter de surpresa nessa edição? Basicamente, o programa foi uma grande edição comum, uma terça-feira chuvosa, normal, sem nenhum tempero. Aliás, teve sim destempero. Foram lembrados vários momentos na casa, principalmente as brigas, as tretas, tudo que emocionou a galera, os casais, e também teve aqueles momentos fofos, né, dos vínculos deles quando eles entraram na casa, quando os grupos ainda estavam se formando. Mas basicamente foi uma apresentação de vários VTs. O Tadeu ficava centralizado, ele acabava chamando repórteres ao vivo das cidades correspondentes dos nossos 3 finalistas. Então as cidades estavam em festa e foram mostrados várias vezes, várias inserções de imagens ao vivo das torcidas. No meu ponto de vista, a torcida que mais chamou a atenção foi a torcida da Isabelle, por ter juntado o Boi Caprichoso e também o Boi Garantido. Lá em Manaus tem um festival muito grande chamado Festival de Parintins e ela é a Cunhamporanga, né? Então ela representa muito da cultura do seu povo e sim, estava incrível, imagens aéreas, muitas pessoas, acredito que até por volume de pessoas na torcida, eu acho que a Isabelle foi a campeã. Lembrando que a gente teve também muita gente votando pro Matheus ser o grande campeão, já que ele representou muito bem também a cultura gaúcha, tirando muito estereótipo do homem, hétero, cis, branco. E ele foi aí muitas vezes exaltado como um grande exemplo, um belo exemplar do ser masculino. Então, vale a pena a gente também conferir como que foram essas votações, como que foram esses percentuais, mas o Matheus acabou ficando em segundo lugar com aproximadamente 25% dos votos, né? E aí, nós tivemos também uma coisa que eu achei bacana, que foi o anúncio, né? Quando o Tadeu fala exatamente quem ganhou o BBB, não teve aquela parte onde a gente vai eliminando o terceiro lugar e depois dá um suspense. Ele entrou e falou que já ia anunciar então quem é o grande campeão. Fez um discurso ali meia boca, não foi um discurso tão emocionante, embora ele tenha chorado algumas vezes ou tentado demonstrar que estava chorando, mas o discurso dele foi um discurso água morna e depois ele falou então direto quem era o grande campeão do BBB 24.
E a partir daí eles foram convidados, então a porta se abriu da casa e eles vieram pro pátio, onde eles acabaram encontrando todos os outros brothers que participaram dessa edição. Foi bem divertida essa parte, eles pularam, brincaram, conversaram, né? Teve muita parte legal a partir daí. Porém, a gente sabe que isso é um momento de comemoração, então isso era comum, isso já era de se esperar, né? Teve até um momento ali que eles tentaram fingir que estavam fazendo uma dinâmica de volta do intervalo, mas a gente sabe que não colou. O Tadeu não é um bom ator como a Alane desmaiando, por exemplo. E agora vamos falar então um pouquinho do pós. Depois que foi anunciado o campeão, depois da comemoração, os 3 finalistas ainda participariam do bate-papo BBB, que foi acabar lá pelas 3h30 da manhã. Lá no Bate-Papo BBB, o Ed Gama e a Thaís Versosa iam entrevistar um a um, e eles então começaram pelo 3º lugar. Falando então com a Isabelle, mostrando bastante coisas para ela, mensagens do público aqui de fora, e também ela teve a oportunidade de conversar com a mãe dela por uma videochamada que eles fizeram ali, tipo, quebrando o protocolo, lembrando que desde o Nizam a gente não teve mais ninguém entrando ao vivo, mas nessa vez com os finalistas a gente teve novamente esse link ao vivo e ela conseguiu ver a torcida, ela conseguiu ver as mensagens dos fãs, ela conseguiu também falar com a mãe dela e principalmente o momento mais aguardado, quando ela descobriu, né, que ela estava ali beirando esses 4 milhões de seguidores no Instagram. Ela teve ali um momento muito legal, divertido, mostrando e, claro, agradecendo também ao público. Depois disso teve uma quebra de protocolo, a entrevista seguiria com o Matheus, mas a gente teve então a entrevista do casal. E curiosamente, Dona Jaqueline, a mãe da Isabelle, ficou participando naquela tela extra que fica ali do BBB. Então a gente tinha o Ed Gama, a Thaís Versosa fazendo ali a entrevista. Na tela a gente tinha a mãe da Isabelle e o casal também sendo entrevistados. Foi uma entrevista muito divertida porque foi focado somente nas estratégias que eles tiveram juntos. Então foi um momento fofo, rolou beijo, rolou quase um pedido de namoro. Eu acho que o Matheus estava preparado para pedir ela em namoro, mas ela sentiu um freio ali e eles falaram que vão conversar. Então, #Mabelle existe. Depois disso, a gente se despediu então da mãe e também da Isabelle. E a partir daí a gente teve então uma entrevista com o Matheus, onde ele ficou muito emocionado, chorou várias vezes, também viu a sua torcida, também conversou com a mãe dele, e olha, foi muito fofo a forma que ele recebeu também o seu número de seguidores, né? O Matheus aí tinha aproximadamente 3,5 milhões, e ele estava assim muito feliz, muito emocionado, mal sabia como expressar seus sentimentos, a não ser chorando, que já é como a gente conhece o Matheus, né? Que foi durante toda a edição, ele sempre expressou e não teve medo de chorar, não teve medo de expressar os seus sentimentos, e claro que em alguns momentos a gente sabe que ele foi considerado uma planta, mas uma pessoa que vence prova, uma pessoa que está sempre no jogo, né? Ele ganhou 5 vezes a prova do anjo, não tem como ser chamado de planta, vocês concordam? Merecidamente, Matheus então teve aí o seu 2º lugar. Eu até acho que se o Davi não tivesse esse protagonismo tão grande nessa edição, Matheus não teria chegado até a final. Ele não é um perfil que a gente costuma ver em final de Big Brother. Mas, como o Davi foi um personagem muito forte, ele acabou carregando 2 pessoas para a final. Uma delas foi a Isabelle, por ser sua parceira de jogo desde o início, e também o Matheus, que foi a primeira das pessoas a vir falar com ele, que não era do puxadinho. Uma coisa importante, que parece que o público de casa acertou dessa vez, acertou em partes, né? Eu vou falar em acertar quem vai estar na final. Vale lembrar que quando começou o Big Brother, a gente votava de todos os participantes quem entraria no puxadinho. Lembra que teve uma dinâmica para ver quem entraria pelo puxadinho? Mais 2 o público de casa escolheriam? E esses 2 nada mais foram do que Isabelle e também Davi. Ou seja, o público lá no início, antes do programa começar, já votava e essas 2 pessoas foram para a final. Lembrando que o protagonismo do Davi acabou fazendo com que ele conseguisse puxar os seus 2 maiores aliados para a final. Prova disso foi a Bia sair em 5º lugar e a Alane em 4º. Então mostra que a força do Davi fez com que os seus grandes aliados estivessem com ele na grande final. Merecido ou não, a gente sabe que valeu a pena ver essa amizade e ver essa parceria dentro do jogo. E depois que o Matheus saiu, a gente teve então um pequeno intervalinho e tivemos a presença do Davi, que seguiu o mesmo protocolo. Ele foi apresentado, né, às suas redes sociais, teve um grande choque ao saber, né, que tinha ali 9 milhões de seguidores. Lembrando que ele também não conseguiu entender muito bem o que isso representa, já que ele não tinha Instagram, né? Ele saiu do absoluto 0 para 9 milhões. Ele contou uma historinha ali, dizendo que ele até chegou a ter um outro Instagram com 56 pessoas que ele seguia e seguiam ele de volta.
Mas a irmã dele acabou criando um novo para que quando ele entrasse no BBB ele tivesse aí uma rede social. E outra coisa que ele também teve foi a oportunidade de conversar com a Mani, que é a namorada dele, né? Que já foi falado várias vezes, principalmente em vários programas. E ela esteve então ao vivo junto com ele, o pai dele também apareceu. Teve um outro parente que acabou não se identificando com qual que era o grau de parentesco, mas estava por ali aparecendo, dando tchauzinho na câmera. E assim foi a despedida do Big Brother, né? Esse foi o último momento BBB que a gente teve. Vale lembrar que a gente ainda vai ter um grande prêmio, né, do Big Brother Brasil pelo Multishow. A gente teve também a Ana Clara depois fazendo a invasão, né, do BBB, logo após o Tadeu se despedir do pessoal no ao vivo pela Rede Globo. Então, assim, falando de conteúdos criados para esse reality, a gente vai ter ainda algumas coisas que são realizadas pelo Multishow e também pela Rede BBB. Mas para o público de casa, se encerrou então o grande reality show, que deu como prêmio quase 3 milhões, faltando ali um pouquinho, sendo o maior prêmio da história. Então, temos Davi campeão, né, o futuro doutor, e também temos Matheus em segundo lugar como vice-campeão e a Isabelle Nogueira a terceira colocada. E assim, a gente sabe que acaba o BBB, mas o quadro Comentando e Reagindo fica. Logo, logo nós vamos ter mais realities chegando e mais cobertura aqui pelo canal Multigaster. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, conteúdos rápidos, conteúdos informativos que te trazem realmente aquela informação que você quer saber, inscreva-se aqui no canal. Não deixe de deixar o seu likezinho também nesse vídeo, porque daí sim, a gente sabe que você tá gostando e a gente continua produzindo conteúdos como esse. E também, caso você queira, nós podemos te avisar todas as vezes que nós postarmos de novo. Como que a gente faz isso? Você vai precisar clicar no sininho de notificações. Aí, quando eu postar um novo vídeo, você pode estar pelo seu celular, você pode estar no seu computador, você pode estar em qualquer device que você tiver conectado à internet, e aí você vai receber uma bela notificação dizendo que tem vídeo novo te esperando aqui no canal Multigaster. Gostou da dica? Então é isso. Nós vamos ter também outros vídeos curtos em outras redes. Caso você goste de vídeos que não são na horizontal, você também pode ver a gente na vertical, naquela rede social onde a gente coloca um tic-tac no cabelo. Lembra dela? Então corre lá que também tem conteúdo inédito para vocês, além dos Reels ali pelo Instagram, tá joia? Combinados então? Um beijo para quem acompanhou o nosso canal, acompanhou a maratona do Comentando e Reagindo, e claro, muito obrigado a todos, a gente se vê no próximo reality show.